vamos falar do rodado. O sentido de rotação, na maioria das condições dos pneus dianteiros, deve ser montado de modo que suas garras fiquem no mesmo sentido de rotação do pneu, como na figura 1. Se o trator é utilizado principalmente como pá carregadeira frontal, o sentido das garras pode ser invertido, como na figura 2, para diminuir o desgaste dos pneus e ter uma maior aderência ao solo. Então, ele dá uma eficiência melhor quando está com uma garra pá carregadeira frontal, se você trabalhar com ela invertida. Identificação dos pneus na linha 7J. Vamos identificar os pneus pelo tipo de pneu e pela banda de rodagem, tá? Desenho da banda de rodagem, tipo F1, é para terrenos alagados ou solo macio. O F2 para serviços em geral. O F3 para tratores industriais. O R1 para terreno seco e serviços gerais. R2 para terrenos alagados ou solo macio. R3 para campo de golfes ou solos arenosos. O R4 para terrenos consistentes e acidentados. Então, essa identificação do tipo de desenho da banda de rodagem é importante, tá? Um exemplo aí de identificação de pneu, 16.9 por 30 R1. O 16.9 é a largura do pneu em polegadas, tá? Então, 16.9 polegadas. O 30 seria o diâmetro interno em polegadas da área de assentamento do pneu com o aro. Então, 30 polegadas na área de assentamento. E o R seria R1, R2, R3, é o tipo de garra, se é normal ou se é garra alta, tá? No caso, o R1 é a garra normal. O outro modelo que a gente vê é 660 R1. Então, o 600 é a largura do pneu em milímetros, o 60 é o diâmetro do pneu em milímetros na área de assentamento do pneu com o aro. Então, 60. O R é o tipo de garras, tá? E o R1, o R2, seria garra alta ou garra baixa. Vamos dar uma entendida nesse sistema. O que são as partes do pneu? Identificação das partes do pneu, tá? O A, carcaça. B, são as lonas. C, é a bitola, a largura dele. D, parede lateral. E, camisa. F, talões. Então, essas são as partes que compõem um pneu. Entender a nomenclatura dos pneus, que a gente acabou de falar, tá? Nomenclatura do pneu diagonal. O pneu diagonal é identificado pela nomenclatura convencional, tá? O A seria a largura da banda de rodagem do pneu em relação a polegadas, tá? Então, 16.9. O B indica que o pneu é diagonal. Se ele tiver esse risquinho, indica que ele é diagonal. O C, tamanho do aro em polegadas. Então, o tamanho do aro, tá? O tamanho interno do aro, 28 polegadas. O D, classificação da lona, indica a resistência da carcaça e não o número de lonas. Em 10 PRs, ele teria uma capacidade de resistência de 10 lonas, tá? Não a quantidade que ele tem. Pode ter 2 ou pode ter mais que 10, mas a capacidade de resistência dela é relacionada a 10 lonas. E o E, que é o tipo de pneu de barra, tá? Qual que é a barra de rodagem dele? Qual que é o desenho? Já no pneu radial, tem dois tipos de nomenclatura. Eu possuo uma nomenclatura convencional e eu possuo uma nomenclatura no sistema internacional. São dois tipos de nomenclatura no pneu radial.
A nomenclatura convencional, a largura da banda de rodagens é o A, em polegadas. O B indica pneu é radial, esse é R, tá? O C indica o tamanho do aro em polegadas, qual que é o tamanho do aro, 28 polegadas. E o D, o tamanho do pneu de barras, R1W, tá? Que é um desenho de banda de rodagem de pneu. O número 2, que é o sistema internacional, indica a largura do pneu em milímetros, 600 milímetros. O B indica a altura do pneu, da lateral do pneu, em porcentagem da largura. Então, eu tenho 65% de 600 milímetros. Então, esse é o tamanho da altura do pneu. O C, que é o R, indica o pneu é radial. O D, que é o tamanho do aro em polegadas, 28 polegadas. O E, o tamanho do pneu de barras, se é o R1, R2, RW. O F é o índice de capacidade de carga do pneu, 155. Esse índice ele é tabelado, tá? As tabelas estão disponíveis na internet. E o G indica o índice de velocidade máxima para qual pneu é indicado, tá? Então, qual que é o índice de velocidade de trabalho dele na capacidade máxima de inflação dele. E na linha agrícola temos o pneu de alta flutuação também. Os pneus de alta flutuação são identificados por uma nomenclatura mista, tá? O A indica a largura do pneu em milímetros. O B indica a altura da lateral do pneu em porcentagem da largura. O C indica que o pneu é diagonal. O D indica o tamanho do aro em polegadas. E o E, o tipo do pneu de barras. Então, ele faz um misto aí entre milímetro e polegada, tá? Primeira parte em milímetro, a segunda parte em polegadas. E o pneu de alta flutuação, ele faz esse mix, tá? Ele pega tanto do diagonal quanto do radial. Vamos entender agora o que são os R que estão na descrição dos pneus, tá? O R são um tipo de banda de rodagem do pneu. Existem 5 tipos de bandas de rodagens e essas são as mais usadas em aplicações agrícolas, tá? Pneu R1 são os mais comuns na aplicação agrícola, adequado para a maioria das condições de solo. Então, o R1 que seria o A, é uma banda comum, tá? Uma banda normal. O B, que seria um pneu R1W. O R1W significa que as barras são 20% maiores. Então, ela tem uma capacidade de penetração um pouco maior e uma durabilidade maior quando usado para rodar em estradas. O pneu R2, que é o C, é usado em terrenos com lama, molhado ou com pouco suporte. Por exemplo, um campo de arroz irrigado. Então, eu uso o pneu R2 quando eu estou num lugar que o solo está muito desagregado. O D, pneu R3, tem barras pequenas e é recomendado para uso em superfícies que exijam movimento mínimo, por exemplo, campo de golfe, aeroportos, etc. O pneu R4 é um pneu de aplicação industrial e construções leves. Então, ele é um pneu que não é muito indicado para a linha agrícola, mas tem alguns equipamentos que utilizam ele pelo nível de exigência. Entendendo agora os tipos de rodagem, vamos dar uma olhada no 7185 e 7205J, o que o fabricante recomenda para ele, tá? Opção standard 16.9 por 30 R1 dianteiro e o 20.8 42 R1 duplo no traseiro. Então, ele usa um pneu diagonal dianteiro, diagonal na traseira. A opção 2 seria um 16.9 30 R1, que seria o mesmo do outro,
E o 20.842R1 também, simples, tá? Single. Um pneu dianteiro e um traseiro em cada lateral. Opção 3 seria um 16.930R2 com um 20.842R2. A outra opção seria a quarta opção, 16.930R2 com 20.842R2 duplo. Opção 5, 665 28R1W e o 710 70 38R1W, tá? Esses são opcionais com eixo de 3 metros. Outra opção seria a sexta opção, 660 30,5 R1W da Trelleborg e 850 38 R1W da Trelleborg. E na opção 7, o 18.4 26 R1 com 30,5 L 32 R1, tá? Seria outra opção para os tratores 7185J e 7205J. Vamos dar uma olhada no 7225J. A opção standard, que é o que já vem de fábrica, é 16.9 30R1, um 20.842R1 duplo, tá? Então o pneu traseiro seria duplo. Opção 2, 16.930R1 com 20.842R1 single. Outra opção seria 16.930R2, 20.842R2, single também. Opção 4, 16.930R2 com 20.842R2 duplo. Outra opção disponível seria o 665 28RW, R1W, e o 710 70 38 R1W. Então, esses daí seriam para eixo de 3 metros. O outro opcional para eixo standard seria 660 30,5 R1W Trelleborg e o 850 60 38 R1W da Trelleborg. A sétima opção seria o 480 70 28 R1 com 800 por 65 32 R1. E a oitava opção é o 18.4 26 R1 dianteiro, o 30,5 32 R1 traseiro, tá? Esses dois últimos opcional para eixo de 3 metros. Em condições normais, a montagem no pneu deve ter pelo menos 25 mm de folga com o paralama. Em condições dolosas, pode ter no mínimo 120 mm de folga dos paralamas. A distância entre pneus deve ser no mínimo de 1015 mm, tá? O espaçamento mínimo entre pneus duplos e cada seção de pneu tem uma distância mínima, tá? Um exemplo aí, o 20.8, preciso de 645 mm entre o pneu e o outro. E o 600 eu preciso de 746 mm entre o pneu e o outro, é o mínimo, tá? E na tabela aí a gente tem o 16.9, que começa com 563, e vamos até o 710, que está em torno de 845 mm, tá? Essa distância ela tem que ser respeitada para que o pneu, quando está em deformação no solo, ele não encontre um pneu com outro, tá? Podendo causar desgaste prematuro dos pneus.